sem cultura é um país sem memória. É isso mesmo. E agora você vai conhecer um pouquinho de uma personalidade de Brasília, que todo mundo chama de a Dama de Brasília, que é a escritora Clotilde Chaparro. Ela é bem atuante, tem vários livros escritos e está sempre nos agitos da cidade. É uma pessoa que vive o lado social e o lado, da vida, o lado simples da vida também. Clotilde, vou fazer um pequeno relato da sua vida literária. Eu já publiquei 5 livros e alguns desses livros foram traduzidos para o espanhol e para o inglês. E eles estão na forma de livro físico, como se chama, o antigo livro, chamam de livro físico, em audiolivro, em e-book. E eu participei de 7 feiras internacionais. Eu tive essa honra, que foi Buenos Aires, Argentina, Miami, Estados Unidos, Nova York, eu fui 2 vezes, que também é nos Estados Unidos. Depois eu tive em Guadalajara, no México, seguiu na Colômbia, em Bogotá, na Colômbia, e finalmente em Frankfurt, na Alemanha. As 2 mais importantes foram Guadalajara, que é uma feira muito importante no mundo, mas principalmente para a América, e, evidentemente, a de Frankfurt, que dizem que é a maior feira literária do mundo. E eu também ganhei vários prêmios. Eu ganhei 3 prêmios pelo FAC, que são prêmios regionais aqui do nosso DF, do nosso quadradinho, e tive a honra de ter 4 prêmios nacionais, sendo que 2 foram... eu concorri com o Brasil inteiro e tive a honra de ser escolhida. E um foi no governo Dilma, o outro foi no governo Temer. Então, isso daí para mim teve um significado muito bom, porque significa que os meus livros foram escolhidos pela literatura deles, não por política. Que bacana, viu? Parabéns, porque realmente é uma história bonita, viu? Obrigada. E agora vamos falar, o seu último livro publicado é sobre Machado de Assis. Vamos falar dessa obra, que foi o maior sucesso. O livro Machado de Assis, que já está na 2ª edição, eu tenho a dizer que a maioria, atualmente, a grande maioria dos livros, contando o eixo São Paulo-Rio, não chega à 2ª edição. E ele já está na 2ª edição. Ele é meu patrono na Academia de Letras. E a presidente da época, que já está na eternidade, a Nazaré Tonhome, me pediu para mim fazer uma biografia dele. Eu nem estava com muita vontade, mas como era época de pandemia, eu resolvi fazer. E eu, que tinha lido todos os livros do Machado de Assis na minha adolescência é muito exagerado, eu nunca tinha visto a biografia dele. Quando eu vi, eu me encantei. E aí eu resolvi fazer ficção em cima da biografia. E é uma história assim, maravilhosa. E a minha intenção, sempre quando eu escrevo um livro, eu tenho uma intenção, eu quero passar uma mensagem para o leitor. É que as pessoas que acham que não podem nada na vida mais, que elas vejam que elas ainda podem. Porque Machado de Assis foi um grande exemplo. Ele perdeu a mãe com 10 anos, o pai com 12, ele não tinha ninguém no mundo. O pessoal atualmente, os defensores do problema racial, andam dizendo que ele era negro. Não é bem, ele era afrodescendente, mas a avó paterna dele era uma escravizada. Mas ela teve um relacionamento com um branco, que nasceu o Francisco. E esse Francisco, o pai dele era branco, como eu já disse. O Francisco casou com uma portuguesa, filhas de mãe e pai brancos. E dessa união nasceu Machado de Assis. E como eu tinha dito anteriormente, a mãe morreu com 10 anos, quando ele tinha 10 anos, e o pai quando ele tinha 12 anos. E ele ficou sozinho no mundo. E ele
por incentivo da mãe e do pai quando eram vivos, ele queria se alfabetizar, porque naquela época era muito difícil quem era alfabetizado. E ele começou a ir na janela das escolas. E na janela das escolas, ele, com grande esforço, conseguiu se alfabetizar. E aí ele se encantou e foi para frente. Ele que era afrodescendente numa época em que havia escravidão dos negros no Brasil. Ele era gago, ele era epilético, e ele tinha todas essas... paupérrimo. Ele conseguiu, tanto ele estudou, que ele começou a entender muito da língua portuguesa, a saber profundamente a língua portuguesa. E ele se tornou até revisor e conseguiu uma publicação de uns livros dele. Ele só teve uma vantagem, porque ele era um pobre coitado. Então, um pobre coitado, sem família, sem mãe, sem pai. E as outras pessoas não tinham medo da concorrência dele, não sabiam que ali estava um gigante, né? E iam publicando as coisas dele. E nisso ele foi crescendo, foi tendo uma carreira literária muito boa. E depois ele conheceu uma portuguesa, que era a Carolina Augusta Xavier de Novaes. E essa portuguesa era muito estudada, ela sabia várias línguas, porque ele também começou a saber várias línguas. Ele tinha tanto encanto com a alfabetização, da união das letras, que ele ele conseguiu a amizade com uma senhora que tinha uma padaria, e ela era francesa, e ela começou a ensinar francês para ele. E ele conseguiu aprender francês, quase que sozinho. E a Carolina sabia várias línguas, era uma mulher fina, educada, ela tinha estudado muito, na casa dela frequentavam literatos portugueses. Quando os pais morreram, ela veio morar com um irmão aqui no Brasil e conheceu Machado de Assis. E os dois se apaixonaram e houve muito preconceito da família dela contra ele, por ele ser afrodescendente. Mas os dois estavam apaixonados e conseguiram casar assim, de uma maneira muito simples, muito singela. Ela teve o enxoval dado por algumas amigas e ele por um dos patrões dele, uma das pessoas que ele trabalhava, mas tudo muito simples. E assim eles foram indo. E a Carolina foi muito importante na vida dele, porque ela pegou um diamante, que ele era um diamante, e ela lapidou e tornou ele um brilhante. Porque ele fazia a obra e ia trabalhar. Enquanto isso, não é bem um trabalho de secretária, porque ela fazia a revisão. E eles, no final da noite, eles conversavam sobre as revisões que ela tinha feito para ele. Então, foi muito importante a presença da Carolina na vida dele. Mas ele também foi uma pessoa que deu valor a ela, né? Isso é muito importante também. E essa é a história do Machado de Assis, que se tornou o maior escritor da língua portuguesa no Brasil. Eternamente, Machado de Assis, um grande escritor, uma pessoa que marcou o Brasil realmente, marcou toda uma geração. Clotilde, você faz parte de algumas academias, né? A AIC, qual mais? Assim. Eu faço parte da vida literária do Distrito Federal. Tanto é que eu sou paulista, mas me considero uma escritora brasiliense. Inclusive, eu não falei antes, mas falo agora, eu sou cidadã honorária do Brasil, que me foi concedido, o título foi concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu faço parte da Academia de Letras e Música, eu tenho a Academia Internacional de Cultura, o Clube Internacional de Brasília, a Ama Brasília, que são as mulheres que amam Brasília, e
Acho que só. O Instituto Histórico e Geográfico também. Ah, meu Deus do céu, que pecado! E eu agora faço parte do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, isso de Brasília, aliás. Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. E isso foi uma grande honra, ele foi criado em 1960, quase depois da fundação da cidade, e só 6 mulheres fizeram parte desse instituto, e eu fui a 7ª. Então eu tenho muita honra disso, né, Dago. Que maravilha. Eu tive presente, você me convidou, eu estive lá na sua posse, foi bem prestigiada, muitas personalidades do Distrito Federal lá te aplaudindo, foi muito bonito, eu gostei daquele evento. E agora, vamos falar, você está escrevendo alguma obra ou parou? Como é que está sendo essa sua história? Apesar de eu ser idosa, eu não estou parando de escrever, não. E a embaixatriz da Áustria, a Angélica Scholz, ela leu o livro Machado de Assis. E ela gostou demais de eu ter pego a biografia dele e feito ficção. Então ela me pediu para mim fazer a mesma coisa com a história da Imperatriz Leopoldina, que era austríaca, né? E em cima da biografia dela fazer ficção. E eu estou fazendo. E eu estou apaixonada pela Leopoldina. A Leopoldina foi uma mulher maravilhosa, que inclusive amou o Brasil muito mais do que muito brasileiro. Viu? E a Leopoldina era filha do imperador da Áustria, que na época a Áustria era muito importante. Ainda hoje, mas na época era mais importante. E ela era filha do imperador Francisco I da Áustria. E ela foi preparada para reinar mesmo, né? E ela sabia história, ciências, mineralogia, biologia, tudo isso ela estudou. E ela frequentou a política da Europa da época, porque ela era cunhada do Napoleão Bonaparte. A irmã dela, que foi a segunda esposa do Napoleão, foi casada com o Napoleão. E, além de tudo, a rainha Maria Antonieta, tão famosa, né, que infelizmente teve a Revolução Francesa, era a tia-avó dela. Ela fazia parte da grande família Habsburgo, que eram descendentes da Maria Teresa, a imperatriz da Áustria. E essa família mandava na Europa. Um primo era rei aqui, o outro era ali, eles mandavam. Então ela cresceu conhecendo a política europeia. E além de tudo era uma pessoa de um coração generoso, maravilhoso. E quando ela foi pedida em casamento por Dom Pedro, que foi aceito, ela imediatamente começou a estudar português. E quando ela pôs os pés no Brasil, ela já sabia falar português. Você vê como ela era estudiosa. E ela veio para cá ser a nossa primeira imperatriz. Ela casou-se com Dom Pedro. Dom João VI, que era um estadista assim, meio estranho, mas de vez em quando ele fazia coisas maravilhosas. E ele viu que ela era uma pessoa que ela podia dar assim, um jeito no Dom Pedro, que ele foi criado assim, muito sem limites, com muita brincadeira, muita bagunça, tudo. E o Dom João achou que ela daria uma trilha melhor para Dom Pedro. E, inclusive, ele aconselhava o Dom Pedro a seguir os conselhos que ela me dava. E ela sabia várias línguas. E ela veio para o Brasil disposta a ajudar o nosso povo. Tanto é que uma das coisas que eu acho interessante nela é que ela viu que o nosso colono tinha uma agricultura muito rudimentar, muito atrasada. E os europeus já tinham uma agricultura bem mais evoluída,
que tinham um resultado muito superior. Então ela trouxe, principalmente austríacos, mas vieram de outros países também, pessoas para ajudar o nosso agricultor aqui. E isso foi uma coisa muito importante para o Brasil. E teria sido ainda, se ela não tivesse falecido, ainda talvez ainda fosse melhor. E ela quando o Dom João foi para Portugal, depois os portugueses queriam que o casal voltasse para Portugal. E para ela, que tinha família na Áustria, teria sido muito melhor. Mas ela estava amando o Brasil, era uma pessoa que tinha amor ao Brasil. E ela viu que se eles voltassem, o Brasil voltava a ser uma colônia muito simples. Então, ela aconselhou o Dom Pedro ao dia do fico. E eles ficaram aqui. E depois ela e o grande José Bonifácio fizeram a cabeça de Dom Pedro, o aconselharam a fazer a independência do Brasil e aqui seria um novo império. E isso aconteceu. Dom Pedro teve a coragem, a ousadia que ele tinha sempre, ele sempre foi muito ousado, muito corajoso, e teve a ousadia e a coragem, e no dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência, graças à Dona Leopoldina e ao José Bonifácio. Que bom, Clotilde, que legal, que história boa, importante para os alunos aí do ensino fundamental, para os alunos da rede aqui do Distrito Federal, essa história, né, porque pouquíssimas pessoas sabem desses detalhes, né, sobre a Imperatriz Leopoldina, e realmente é muito importante isso, até para pessoas, né, mais idosas também saber disso, né, então é louvável lançar esse livro. Para os professores. Para os professores, né, saber dessa história, assim, os detalhes, né, principalmente para os professores, né, porque os alunos vão estar atentos nessa história, muito importante. Agora vamos falar de um livro seu também muito famoso, muito vendido também, que fez o maior sucesso no Brasil, que é o Duzinda, que inclusive, né, vai virar filme, né? Tem um grande diretor, um grande produtor, aí, ator também, escritor, trabalhando para que esse seu livro vire um filme, não é isso? O Duzinda, ele está na 7ª edição, está para virar a 8ª edição, e ele, como eu disse, né, numa época em que é muito difícil chegar na 2ª edição. E o Duzinda é a história de uma jovem que ela foi maltratada pelo marido, pela família dele e pela família dela. E essa história se passou há 100 anos atrás. Só que até hoje acontecem as Duzindas, e não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Quando eu fui nessas feiras internacionais, tinham pessoas que chegavam e falavam para mim, mas lá na minha cidade tem a história da Duzinda, como que a senhora ficou sabendo a história, que a senhora só mudou o nome? Para ver como é uma história atual e muito importante, que ela fala sobre a violência psicológica contra a mulher. Porque, infelizmente, os homens chamam a mulher de burra, de gorda, pelancuda, ou de magra, esquelética, e muitas vezes até, desculpem a expressão, até de puta, eles chamam e continuam vivendo com ela e tendo filhos, e isso vai abalando a moral delas. Essa é a história da Duzinda. E ela é o meu livro que tem maior sucesso e que é mais comentado e é mais falado. E agora ele vai virar filme, a gente espera, nós estamos num processo muito importante disso, que é fazer dele um filme. Agora, no Brasil, a cultura é muito difícil, mas a gente tenta, né? Eu e o Vicentini Gomes, que é o diretor de cinema lá de São Paulo, Vicentini Gomes, que está empenhado em fazer esse filme. E ele está lutando muito, e eu também, de vez em quando, luto um pouco, e é assim, né? A gente tem que fazer o que a gente pode. E eu estou lutando. A luta é assim, a gente tem que ir e não pode parar. Isso é muito importante, meus amigos, lutar sempre.
Grande diretor Vicentini Gomes, parabéns, vai ser um filme de sucesso. A Telona em Festa. É isso mesmo, livro, a telinha e a telona em festa. Clotilde, muito obrigado, né, por essa participação especial aqui no projeto. As crianças aí, né, é muito importante ficar atento no que ela falou, porque acompanhá-la também, ler os livros dela, pesquisar na internet, né, quem é a escritora Clotilde Chaparro. Então é isso aí, um país sem cultura é um país sem memória.